Como é a sua relação com o passado? Existe algum acontecimento que vira e mexe você se pega relembrando? Lidar com o passado pode ser desafiador. Por isso, a gente precisa ter muita atenção e pensar muito bem sobre o que o passado significa, sobre o que as nossas memórias significam. E existe uma sabedoria que diz que o passado não existe. Como é que é isso? Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolinho. Quem nunca passou por um momento desafiador na vida? Essa é uma realidade para todo e qualquer ser humano. Todos nós, em algum momento na nossa vida, vamos passar a experimentar uma situação difícil, um desafio, uma emoção intensa que vai ficar guardada na nossa memória. A gente costuma registrar na nossa memória as sensações emocionais intensas, sejam classificadas como positivas ou como negativas. As sensações que a gente experimenta que são agradáveis, a gente chama de emoção positiva, né? É uma emoção que a gente quer reviver, é uma emoção que a gente quer experimentar mais vezes. E as sensações que são desagradáveis, que são desafiadoras, que trazem desconforto para a gente costuma chamar de emoção negativa, que é uma emoção que deve ser evitada, e a gente acaba criando uma certa repulsão a essas emoções. Esse não é o tema do vídeo, a gente vai explorar com cuidado essa questão emocional em outro vídeo. Mas aqui já é interessante a gente pensar que a gente costuma classificar as emoções basicamente em dois grandes pacotes, né? Positivo, porque é agradável, e negativo, porque é desconfortável. E isso gera algum tipo de sentimento que a gente não quer sentir. Quando a gente classifica dessa forma, a primeira coisa que a gente precisa observar é que a gente está simplificando muito como a gente experimenta o mundo. Porque existem várias sensações positivas, emoções que a gente classifica como positivas, sensações agradáveis, que se a gente ficar correndo atrás delas o tempo inteiro, isso vai ser ruim para a nossa vida. Por exemplo, comer um doce. Quem não gosta de comer um doce? Eu adoro. Agora, se eu ficar comendo todos os doces que a minha vontade quer, eu simplesmente vou causar problemas para a minha saúde. Ou seja, essa emoção que parece ser positiva porque é agradável, de comer um doce, sentir a alegria de comer aquele doce, se eu ficar correndo atrás disso aqui o tempo inteiro, a minha vida vai ter problemas. Eu vou ter problemas de saúde, eu vou ter problema de outras ordens, porque eu estou correndo atrás de uma emoção que eu classifico como uma emoção positiva, uma sensação agradável. Do mesmo jeito, existem emoções e sensações desconfortáveis que a gente classifica como negativa, mas que elas são muito importantes para a nossa vida. Por exemplo, o arrependimento. Quando a gente se arrepende de alguma coisa, o arrependimento é um ótimo professor. Significa que eu hoje, olhando para aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, eu hoje entendo que se eu viver aquela experiência de novo hoje, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu aprendi com o que eu fiz, eu aprendi com o que eu vivi. Mas o arrependimento pode ser uma sensação extremamente desconfortável. E se a gente não tomar cuidado, inclusive, a gente pode ficar preso nele. Como a gente conversou já no outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso nesse vídeo aqui hoje. A questão é que todas as emoções, elas precisam ter espaço na nossa experiência. A gente não precisa ficar necessariamente evitando algumas emoções ou correndo atrás de outras. Elas são grandes bússolas que a gente tem para a gente viver e se guiar na nossa vida. O importante é a gente ter abertura para entender o papel de cada uma das emoções conforme a gente vai navegando. E isso é difícil de fazer. Sentir arrependimento é difícil de fazer. Evitar correr atrás de um doce, às vezes depois do almoço, é difícil de fazer. Mas a gente precisa compreender que talvez emoções positivas não quer dizer necessariamente que isso vai ser bom para a nossa vida, e emoções que são desafiadoras, agradáveis, que a gente chama de negativa, não necessariamente é uma coisa ruim para a nossa vida. Essa é uma forma muito simples de a gente olhar para como a gente sente e experimenta o mundo. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre o passado. Quando a gente registra uma emoção, seja positiva ou negativa, na nossa memória, decorrente de uma experiência que a gente viveu, a gente forma uma memória que vai estar mais presente.
E, em geral, a gente costuma registrar memórias de emoções negativas. Por alguma razão, seja pela sobrevivência, em que a gente precisa aprender com coisas desconfortáveis e o nosso cérebro se apega àquilo, o fato é que se a gente pensar sobre quanto tempo a gente passa pensando nas nossas memórias, revisitando as nossas memórias, muito provavelmente a maioria de nós vai se pegar repensando memórias de emoções desagradáveis, revisitando momentos que foram desafiadores. E às vezes, alguns de nós, inclusive, a gente fica preso nesses momentos, preso nessas memórias. Em cima dessas memórias, dessas emoções que a gente viveu, a gente costuma adicionar camadas de interpretação toda vez que a gente revisita a memória. Então, por exemplo, a gente teve um desentendimento com alguém e naquele momento, aquele desentendimento ali gerou raiva, gerou uma sensação desagradável e a gente registrou na nossa memória. Conforme o tempo vai passando e a gente se acalma e vai pensando sobre aquilo com outro olhar, a gente costuma adicionar outras emoções a essa memória. Emoções como o arrependimento, que a gente falou, a culpa, o ressentimento, são emoções que a gente vai adicionando a essa memória, que não estavam presentes ali, mas com um olhar novo para aquela memória, a gente começa a colocar outras camadas emocionais e se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar revisitando essa memória, pensando sobre aquilo e estimulando o sentimento, seja de culpa, de arrependimento, de ressentimento, a cada vez que a gente faz uma revisitação a essa memória. A primeira coisa que a gente deve se perguntar é: qual é o benefício de eu ficar repensando, relembrando aquela memória se eu já aprendi o que tinha para ser aprendido ali? O que ficar repensando, relembrando aquela memória vai melhorar na minha vida ou na vida das pessoas que estão ao meu redor? É importante se fazer essa pergunta porque nós, às vezes, utilizamos as memórias como autopunição. A gente fica, por exemplo, se a gente estiver se sentindo culpado com alguma coisa ou arrependido com alguma coisa, a gente vai ficar revisitando essa memória, provocando esse sentimento, essa emoção negativa, sem nenhum benefício. Porque ficar relembrando vai gerar uma sensação ruim, mas não vai mudar o que aconteceu. Se a gente já está sentindo arrependimento ou culpa, isso significa que ali teve uma lição e que a gente aprendeu. Porque o arrependimento é a emoção que confirma que você teria feito diferente lá atrás. Mas é importante pensar também que quem se arrepende é o eu de hoje. Quem viveu e construiu a memória é o eu de ontem. O eu de hoje já não é a mesma pessoa do eu de ontem. Por isso que o eu de hoje olha para o eu de ontem, para a memória que o eu de ontem fez e pensa: eu faria diferente. Por quê? Porque o eu de hoje já amadureceu, o eu de hoje já cresceu. O eu de hoje tem consciência que o eu de ontem fez já não é adequado para o eu de hoje. Mas a gente só consegue avaliar assim porque existe um crescimento no tempo. Porque o eu de hoje já amadureceu em comparação ao eu de ontem. Se não, o eu de hoje ia fazer a mesma coisa que o eu de ontem, porque as consciências seriam as mesmas sobre aquela questão, sobre aquilo que aconteceu. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. A gente só consegue ter culpa e arrependimento quando a gente sabe que naquela experiência que a gente viveu tem uma lição e a gente já aprendeu a lição. Então, se a gente já aprendeu a lição e ela está refletida na culpa ou no arrependimento, ficar revisitando e repensando essa memória não vai trazer nada mais de positivo para você ou para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Sendo assim, é uma forma de você se amarrar ao passado. Você vai gastar energia emocional, você vai gastar a sua presença que poderia estar aqui no hoje, no agora, onde a vida acontece. Você vai gastar isso numa memória, revisitando essa memória, se desgastando, repetindo aquela emoção, reforçando isso para o seu cérebro, que não vai te trazer benefício nenhum. Então a gente precisa ficar atento,
porque existem alguns gatilhos quando a gente está nessa situação que faz a gente reviver essa memória. E a gente precisa evitar esses gatilhos, para que a gente rompa esse ciclo de ficar rememorando e reexperimentando aquela sensação desagradável, aquela emoção desagradável, porque isso não vai trazer nenhum benefício para a gente. A autopunição não vai te libertar do passado. O que vai te libertar do passado é você deixar o passado passar. E essa é uma das lições principais de várias tradições espirituais, das mais diversas, porque isso é uma experiência muito comum a nós seres humanos. Ficar repetindo essa memória é uma forma de você estar sempre conectado ao que já passou. É uma forma de você ficar amarrado com a energia que você poderia estar gastando hoje, estando com mais prontidão, com mais presença e com os ensinamentos que você aprendeu nessa memória, mas hoje, onde a vida está acontecendo. Quando você fica revisitando essa memória, você está se conectando com algo que não existe, porque já passou. A gente pode até estar lidando com os efeitos do passado hoje, mas o passado ele não está mais aqui. E existe um elemento aí que a gente precisa olhar com atenção, que é a não aceitação do que aconteceu. Quando a gente fica revisitando e desenvolvendo culpa, arrependimento, ressentimento, existe alguma coisa dentro de nós, lá no fundo, pensando, poderia ter sido diferente o que aconteceu. E a verdade é que o que aconteceu, aconteceu. E não poderia ter sido diferente, porque foi o que aconteceu. Toda vez que a gente pensa que poderia ter sido diferente, a gente acrescenta essas emoções e, mais do que isso, a gente está querendo exigir uma coisa impossível da vida, porque a vida foi como ela foi no passado e a gente tem o hoje para, com o aprendizado daquela memória, fazer diferente no agora. Se a gente gasta a nossa energia remoendo, repensando, ruminando o passado, a gente pode estar perdendo inclusive a oportunidade de ter prontidão no hoje, no presente, atenção no que está acontecendo, engajado com a vida que está acontecendo agora, e que a gente pode ter uma oportunidade inclusive de aplicar aquele aprendizado que a gente teve lá atrás, que trouxe arrependimento ou culpa, por exemplo, a gente pode aplicar aquele aprendizado hoje, numa situação que pode estar acontecendo hoje nas nossas vidas, mas que se a gente não tiver presente para ela, pode ser que a gente perca essa oportunidade. Por isso é tão importante a gente estar engajado na vida que está acontecendo agora, que é a única vida que existe. Essa sabedoria que fala que o passado não existe, ela é muito interessante porque ela traz uma provocação para a gente. Muitas vezes a gente está tão conectado com as nossas memórias que parece, primeiro, que aquilo ali é muito real. Ficar revivendo aquela memória, parece que a gente está revivendo aquilo que aconteceu. E segundo, às vezes a gente está tão conectado nessas memórias que essas memórias elas ficam até mais presentes na nossa vida do que a nossa vida de agora. O passado não existe. Uma das coisas que essa sabedoria quer dizer é que a forma como a gente se reconecta ao que aconteceu é pela nossa memória. Mas vamos pensar bem sobre o que é a memória. A memória é um registro do nosso ponto de vista, do nosso eu do passado, sobre um fato que aconteceu. Olha como isso é limitado. O que aconteceu, muito provavelmente, foi uma situação complexa, com vários pontos de vista. Mas a nossa memória é o registro do nosso ponto de vista, do nosso eu do passado, sobre uma situação extremamente complexa. Ou seja, a nossa memória não é o passado. A nossa memória é um ponto de vista individual de um eu que não sou eu hoje e extremamente limitado do que aconteceu no passado. Você pode ter certeza que a forma como você registrou a sua memória é uma limitação muito pequena de tudo que aconteceu. A gente tem as nossas predisposições. Tem gente que tem predisposição a ser uma pessoa muito responsável. Então esse ponto de vista para essa pessoa vai ser um ponto de vista pensando sobre todas as responsabilidades que eu deveria ter naquele momento.
Tem gente que se culpa por tudo. Então, a memória, ela vai estar carregada também desses tons, se culpando por responsabilidades, às vezes, que não eram nossas. E assim por diante. Tem gente também que se vitimiza. E aí, essa memória vai estar carregada com esses tons. Ou seja, essa memória é um universo minúsculo perto do que realmente aconteceu, perto do que realmente foi o passado. E se a gente pensar que o nosso eu do passado tentou fazer tudo o que estava ao alcance dele, a gente pode aliviar um pouquinho nessa culpa. A gente pode aliviar um pouquinho nesse arrependimento. Porque as coisas do que o eu de hoje olha, pensa e julga o eu de ontem são coisas que o eu de ontem não tinha acesso, o eu do passado não tinha conhecimento. Esse julgamento só é possível porque o eu de hoje tem outras informações, tem uma visão diferente, amadureceu, e aí ele consegue olhar com uma distância maior, com uma distância diferente para essa memória do eu do passado e dizer, deveria ter feito isso, isso ou aquilo, e se acontecer, eu farei isso, isso, isso ou aquilo. Toda vez que a gente está revisitando a memória, a gente está revisitando uma história que a gente conta para nós mesmos do que aconteceu. E pode ter certeza, existem milhões e milhões de formas de se contar a mesma história, de diferentes e diferentes e diferentes pontos de vista. Por isso, essa sua memória não é o passado. E isso é importante porque a gente pode soltar um pouquinho a importância dessa memória. A gente pode soltar um pouquinho o quanto a gente se cobra, o quanto a gente se martiriza revisitando essa memória. Porque a gente já pode perceber que essa memória não é exatamente o que aconteceu. É uma visão limitada do que aconteceu. Porque nós somos limitados. Nós temos pontos de vista. Mas a partir do momento em que a gente internaliza isso, a gente pode levar com um pouco mais de leveza as nossas memórias, se levar um pouquinho menos a sério. Isso abre espaço para que a gente pouco a pouco vá se soltando, se libertando do passado. O passado, ele precisa passar. O passado não existe porque o que está aqui hoje são as nossas memórias. As nossas memórias, elas não são passado. A gente pode conviver com as consequências do passado. Parte dessas consequências, inclusive, são os nossos aprendizados. É a nossa experiência que a gente ganhou, que faz da gente quem a gente é hoje. Inclusive, às vezes, o julgamento do eu de hoje sobre o eu de ontem, o eu do passado, ele só é possível graças aos aprendizados daquela experiência que ficou registrado na memória. A mesma memória que às vezes a gente julga e não aceita, e por não aceitar a gente desenvolve essas outras emoções de ressentimento, culpa, arrependimento, é essa mesma memória que trouxe esse aprendizado e fez da gente quem a gente é hoje. O que existe é a vida aqui, agora. E quanto mais no agora a gente tiver para engajar na vida com as lições que a gente aprendeu no passado, para engajar na vida, para viver a vida que a gente quer viver, para ser quem a gente quer ser na vida, hoje, agora, a gente precisa ao máximo deixar o passado passar. Quanto mais no presente a gente tiver com disposição emocional, com prontidão, mais força de ação a gente vai ter para a vida, aonde a vida está acontecendo, que é aqui, agora. Que é inclusive uma grande verdade dita por várias escolas espirituais. A gente só tem o agora. E de agora em agora, a gente vai construir o nosso amanhã. Essa é também uma das razões porque a gente precisa estar focado aqui no agora, para que a gente possa colocar toda a nossa disposição, nossa energia, nossa prontidão, nossa atenção no agora para construir um amanhã que seja um amanhã condizente com o que a gente quer viver, condizente com o que a gente acredita, condizente com quem a gente quer ser. Por isso, o nosso convite hoje, para mim, para você, é: deixe o passado passar. As suas memórias não é o passado. O passado não está mais aqui. E quanto menos você revisitar as suas memórias, mais presente, com mais atenção, você vai estar para onde a vida está acontecendo, aqui, agora.
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal que está começando e precisa do seu apoio e vem junto comigo viver essa jornada. Eu sou o Marcelo Assunção e esse é o Farolim.